Arro, aqui é Selene Dieckert, criadora do Animal Totem Oracle Deck e da mesa radiônica xamânica do Instituto Águia Dourada. E hoje a gente vai finalizar essa playlist aqui sobre os sabás, inclusive com uma visitante muito querida para todos nós. Bora lá? Bem, então hoje a gente está celebrando o Samhain, para finalizar toda essa roda do ano que a gente fez aqui, né? Então, para a gente que celebra, de acordo com a roda do ano do hemisfério sul, o Samhain é celebrado hoje, dia 31 de abril. Mas quem celebra de acordo com o hemisfério norte, ele é celebrado no dia 31 de outubro. Mas se você é daquele grupo que celebra de acordo com o hemisfério norte e hoje está celebrando o Beltane, eu estou deixando aqui no card um vídeo sobre o Beltane para você dar uma olhadinha, que eu já fiz anteriormente. Então você vai poder buscar aqui na playlist. Mas vamos continuar, né? O Samhain acontece no dia 30 de abril para a gente que está celebrando a roda do hemisfério sul e no dia 31 de outubro para quem celebra de acordo com o hemisfério norte. Conhecido por muitos como o Halloween, né? O Samhain é o nome gaulês desse sabá, que pode ser pronunciado como Samhain, 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 Salvin, enfim, isso vai de acordo com o lugar que está sendo celebrado, na parte do mundo que está sendo celebrado. Existe um boato popular que diz que o Samhain era o nome de algum antigo deus celta da morte ou de qualquer outra coisa. Estudiosos religiosos concordam que essa palavra vem do gaélico, Samhain, mas eles estão divididos sobre o que significa, se seria o fim ou o início do verão. Afinal, quando o verão está começando aqui na Terra, ou melhor dizendo, terminando aqui na Terra, ele está começando lá no outro mundo. O Samhain se refere à porção diurna do feriado, no dia 1º de novembro. Bem, com a chegada do cristianismo, a igreja não poderia comungar com os espíritos. Isso era muito mal visto, né? Os espíritos estavam ligados à necromancia, à bruxaria. Então a igreja criou uma data para celebrar todos os santos, na esperança de substituir o costume pagão. Essa tática a gente sabe que funcionou muito bem, né, com outros festivais, como por exemplo o solstício de inverno, que foi transformado no Natal, o equinócio de primavera, que foi transformado na Páscoa. All Saints, ou Todos os Santos, tornou-se o festival para homenagear qualquer santo que ainda não tivesse um dia para ele, ou ela, né? Então, a missa que era celebrada em Todos os Santos era chamada de All Hallow Mass, a missa de todos aqueles que são santificados. Já a noite anterior, naturalmente, se tornou conhecida como All Hallows Eve, e essa palavra se transformou no que conhecemos como Halloween. Você pode comemorar o fim da colheita e homenagear o retorno do Rei do Inverno em Samhain. O pôr do sol no Samhain é o início do Ano Novo Celta. O ano passou, a colheita foi feita, o gado e as ovelhas foram trazidos dos campos e as folhas caíram das árvores. A terra lentamente começa a morrer ao nosso redor. Como um momento de grande transição, o Samhain era considerado um período intermediário, uma espécie de lacuna, um lugar tênue, onde o movimento entre os diferentes mundos e realidades era mais possível. Esse é um momento em que é mais fácil entrar em contato e se conectar com outros reinos e com os seres e entidades que vivem neles. Tal atividade era, é claro, muito desaprovada pelo cristianismo, e as pessoas foram informadas de que os espíritos e entidades em outros reinos eram perigosos, malignos, a fim de desencorajar as pessoas a buscar qualquer contato sobrenatural. A igreja demonizou o contato com os reinos dos mortos e com os seres sobrenaturais, e dos reinos sobrenaturais, né? Isso colocou o acesso ao mundo celestial possível somente através de quem? Da igreja. A igreja tomou o poder, demonizou as bruxas e os xamãs. E o resultado disso a gente vê até hoje. O preconceito e a ignorância que foram criados através do medo do desconhecido ainda gera vítimas dessa perseguição até os dias de hoje, infelizmente gerando mais que prejuízos materiais em muitas partes do mundo. A gente vê quebras de templos, destruição de estátuas sagradas, a gente vê até hoje bruxas que são agredidas e queimadas.
Mesmo quem não pratica efetivamente as religiões cristãs, muitas vezes tem medo do sobrenatural. Mesmo algumas pessoas que praticam religiões ligadas à natureza têm medo do sobrenatural. É claro que existem cuidados que a gente precisa tomar, mas eu gostaria de lembrar aqui que a palavra correta para a gente entrar em contato com essas realidades não deveria ser o medo, deveria ser respeito. Ao entrar na casa de alguém que você não conhece, você não chega mexendo nas coisas, abrindo porta, abrindo geladeira, abrindo armário, não é verdade? E a gente não gosta que façam isso quando chegam na nossa casa, quando vêm nos visitar. Eu, pelo menos, detesto. Então, quando a gente vai entrar em contato com mundos intermediários, a gente deve agir como uma visita formal. Você não conhece aqueles seres, você está numa casa que não é sua. Então, você tem que agir com o mesmo respeito que você gostaria que agissem quando entram na sua casa, tá? Lidar com o sobrenatural pode ser perigoso, mas não é na maioria das vezes, desde que se tome precauções e que se estude bastante antes de tentar entrar em contato com esses reinos e com esses seres. Se você fizer isso, tudo vai dar certo. Os mundos além do véu não são demoníacos. Muitas vezes o que encontramos é a indiferença de muitos dos seus habitantes em relação a nós, ou seja, eles não estão nem aí pra gente, tá? Então, muitas vezes, esses mundos podem ser espaços de amor, de cura, de encontro com os nossos ancestrais e com seres mágicos. Longe de ser ruim conectar-se com outros mundos, o que pode ser ruim para nós, ou pelo menos triste e difícil, é esquecer que esses mundos existem e nos desligar deles. É importante a gente lembrar que todos estamos interligados em uma grande teia cósmica. Todos somos um e devemos honrar todas as nossas relações. Eu sempre falo aqui Mitaku Ioyasin, aqui em todos os meus vídeos. Seja com pessoas que vivem conosco, seja com os nossos amigos, com os nossos espíritos ancestrais, com os nossos animais de poder, com os nossos mentores, deuses, seres encantados, com os espíritos das rochas, das árvores, dos lugares, enfim, etc. Em troca, esse contato vai fazer bem para o nosso espírito, vai nos colocar em harmonia com a totalidade. O Soen, particularmente, é um momento em que é mais fácil entrar em contato com as almas dos ancestrais. A ideia do Dia dos Mortos é encontrada em um número surpreendente de culturas não relacionadas em todo o mundo, do México à Estônia, à Lituânia, ao Japão, ao Nepal, aos nossos povos originários aqui no Brasil, na África, enfim. Para nós pagãos, a homenagem aos ancestrais é uma parte fundamental da nossa espiritualidade. Os ancestrais nos dão um senso de lugar, de pertencimento, sejam eles ancestrais de sangue ou não. E eu já falo sobre ancestrais num vídeo sobre ancestrais que eu estou deixando afixado aqui no card, tá? Então, esses ancestrais, eles nos vão dar um senso de lugar, de pertencimento, e também podem ser fontes inestimáveis de sabedoria acumulada, de conhecimento de toda e qualquer área. Em muitas culturas em todo o mundo, os mortos são vistos como grandes professores, grandes curadores, super habilidosos. Os mortos amistosos podem nos ajudar a cuidar dos vivos e nos oferecer conselhos e apoio, até porque eles estão livres de qualquer tipo de preocupação mesquinha que podem ter tido em suas próprias vidas enquanto estavam encarnados, possuindo uma perspectiva maior, mais independente. E isso a gente vê inclusive nos terreiros, quando a gente vai pegar um conselho com um preto velho, um caboclo ou um exu, né? Então, ao respeitar e honrar os nossos ancestrais, estamos honrando e respeitando aqueles que vieram antes de nós. Estamos respeitando a nossa linhagem, estamos honrando toda a nossa história pregressa. Ah, mas eu tive um péssimo relacionamento com os meus pais ou com os meus avós. Aqui, quando a gente fala de ancestralidade, é importante a gente ter em mente que não se fala somente dos ancestrais mais próximos, tá? A gente está falando aqui de milhares de ancestrais, a gente está falando de milhões de ancestrais desde o começo dos tempos. Imagina agora quanta sabedoria você carrega no seu DNA, quanta experiência a gente tem acumulada no nosso DNA, quanta experiência de vida, tanto experiência mágica quanto mundana. Todos nós carregamos tudo isso em nosso sangue. Todos estamos conectados, lembra? Então,
Como indivíduos, somos apenas um breve momento em um processo maior, que é a jornada da humanidade. Um dia, nós seremos antepassados e vamos deixar para trás aquelas pessoas que vão vir depois da gente, os nossos sucessores. E deixaremos nossas histórias e experiências para que sejam contados muitos anos após a nossa morte por eles. Para quem conhece o paganismo nórdico, sabe que deixaremos orlog para os nossos descendentes. Agora, por que o Samhain está conectado especialmente com os mortos? Bem, o Samhain é a terceira e última safra. As frutas e nozes seriam recolhidas. A caça se tornaria difícil e os animais domésticos difícil de alimentar. Então os animais eram mortos e essa carne era curada e armazenada para ser consumida no inverno. O combustível seria recolhido, a lenha, enfim. Em Samhain, os campos estão vazios, as folhas caíram das árvores e o céu está ficando cinza e frio. Essa é a época do ano em que a terra morre e adormece, e agora nada mais podia ser feito, exceto esperar que tivesse comida suficiente preparada e guardada para sobreviver aos rigorosos dias do inverno, que já estava se aproximando. E aqui a gente está falando de países com inverno rigoroso, nada comparado ao Brasil. A gente tem um inverno bem ameno. Atualmente temos casas com aquecimento central, água quente e água também tratada, melhor dizendo, quando a gente abre a torneira, a gente não precisa colher de rio congelado, nada disso, A gente tem suprimento de alimento nos supermercados, nos depósitos. Então, hoje em dia é bem diferente, o que a gente encontra do que a gente via nesses tempos passados, dos nossos ancestrais. Então a gente pode não ter esse mesmo sentimento que era gerado nos tempos antigos sobre o significado da chegada do inverno. Hoje em dia, até as safras não são as mesmas. Temos plantas geneticamente modificadas que resistem a qualquer tipo de clima. E ainda podemos ver essa mudança na natureza, tá? Mesmo com toda essa modernidade, a gente consegue olhar através da janela e ver essa mudança. Então, a chegada do inverno é um momento em que a maioria das plantas abre mão de suas folhas e espera ter energia suficiente armazenada para sobreviver a essa estação. Algumas plantas elas até morrem e deixam seus legados em suas sementes, confiando que elas irão sobreviver e formar uma próxima geração. Muitos animais estocam alimentos, de insetos a mamíferos. Outros migram para suas terras mais quentes. Outros ainda fazem uma boa reserva de gordura em seus corpos para suportarem as temperaturas mais rigorosas. Outros eles vão até fazer tirar aquela soneca gostosa. Não é surpreendente que naquela época os pensamentos das pessoas se voltassem para a mortalidade. E para aqueles que haviam morrido, até porque durante o inverno muitas pessoas adoecem e outras morriam de hipotermia. O Samhain é um momento em que as coisas estão realmente perdendo fôlego e se preparando para dizer adeus ao dia. No final da década de 1980, pessoas muito religiosas tinham a tendência de aparecer em shoppings logo pela manhã e passear distribuindo pequenos panfletos para funcionários e compradores, dizendo a todos que estavam indo para o inferno por um motivo ou outro. A maioria destes panfletos foi produzida por Jack Chick. Uma das partes mais memoráveis da literatura ele criou sobre o Halloween e por que era tão mal celebrá-lo. O folheto, completo com ilustrações, explicava que no dia 31 de outubro os druidas faziam uma celebração com muitos sacrifícios humanos e um festival em homenagem ao deus Sol e Samhain, o senhor dos mortos. Eles acreditavam que as almas pecaminosas daqueles que morreram durante o ano estavam em um lugar de tormento e seriam libertadas apenas se Samhain estivesse satisfeito com seus sacrifícios. Samhain não é um deus celta dos mortos. Pode ter havido, em algum ponto da mitologia celta, um herói menor chamado Samhain ou possivelmente Samhain, que poderia ter desempenhado um papel nos ciclos do mito irlandês. Até onde se pode determinar, parece que todo o boato de Samhain como deus da morte começou por volta de 1770,
quando um coronel britânico e agrimensor militar chamado Charles Vallancey escreveu uma série de livros nos quais ele tentou provar que o povo da Irlanda, na verdade, se originou na Armênia. A bolsa de estudos de Vallancey era, na melhor das hipóteses, incompleta, e parte de seu trabalho fazia referência a uma divindade chamada Samain ou Sabun. Infelizmente, a escrita de Vallancey era tão estranhamente ruim que, em algumas décadas, todos que o leram admitiram que estava cheio de conclusões completamente infundadas e, portanto, quase todas as suas afirmações eram suspeitas. The Quarterly Review, uma publicação literária que funcionou durante grande parte dos anos de 1800, disse que Vallancey escreveu mais bobagens do que qualquer homem de sua época. No entanto, isso não impediu vários escritores de citarem o trabalho dele no século XIX, incluindo Godfrey Higgins, que usou os escritos de Vallancey para afirmar que os irlandeses realmente tiveram origem da Índia. Assim, o mito foi perpetuado, apesar de seu texto fundamental ter sido refutado há muito tempo. As origens desse boato começaram com o trabalho de Vallancey e como elas foram descobertas em 1994 por um folclorista chamado W. J. Betancourt III em seu ensaio Halloween, Myths, Monsters and Devils. Se houver referências anteriores ao Samhain como uma divindade da morte, ninguém as encontrou ainda. Então, o que é o Samhain, de fato? Graças a séculos de equívocos, muitas pessoas agora pensam que Samhain é um deus celta da morte, porque esse mito foi perpetuado durante anos. Samhain não é um deus de forma alguma, e como vimos, a ideia de Samhain ser um deus baseada em estudos falsos e imprecisos, que no entanto foi propagado por séculos, não se fundamenta. Samhain, para a maioria dos pagãos modernos, é uma época para marcar o fim da estação fértil e abraçar a escuridão do inverno que se aproxima. As pessoas costumavam ser alertadas de que se houvessem passos atrás delas na noite do Samhain, não deveriam voltar, porque poderia ser um espírito os seguindo. Se você oferecer um jantar mudo e ninguém falar, é muito mais provável que os espíritos apareçam. Acreditava-se que tocar uma campainha no Samhain afastava os maus espíritos. Enterrar os ossos de animais na frente de sua casa na noite de Samhain manterá o mal afastado, de acordo com algumas lendas do leste europeu. Pássaros, gatos e outros animais são frequentemente associados ao azar se você os vir durante a temporada de Samhain. Gatos pretos já foram vistos como azar. A má reputação do gato preto remonta à Idade das Trevas, quando a caça às bruxas estava no auge. Mulheres idosas e solitárias frequentemente se viam acusadas de bruxaria, e seus gatos de estimação eram considerados seus familiares ou animais demoníacos que lhes haviam sido dados pelo próprio diabo. Outro mito medieval diz que Satanás se transformou em um gato ao se socializar com as bruxas. Um antigo conto popular dos Apalaches diz que corujas voaram na noite de Samhain para comer a alma dos mortos. De acordo com as lendas da montanha, o pio de uma coruja à meia-noite significa que a morte está chegando. Da mesma forma, se você vir uma coruja circulando durante o dia, isso significa uma má notícia para alguém por perto. Se os morcegos saírem cedo na noite de Samhain e voarem por aí, isso significa que o tempo está bom. Durante a Idade Média, o morcego era associado a bruxas, magia negra, feitiçaria e até mesmo a falar com os mortos. Pessoas na Escócia rural e no norte da Inglaterra suspeitavam que os morcegos fossem mensageiros entre as bruxas e o diabo. Algumas pessoas acreditam que se você vir uma aranha no Samhain, ela abriga o espírito de um ancestral morto, observando você. Então não a esmague. Algumas partes do mundo veem a aranha como um ser negativo e malévolo. Em Taranto, na Itália, durante o século XVII,
várias pessoas foram vítimas de uma estranha doença que ficou conhecida como tarantismo e foi atribuída à picada de uma aranha. Os aflitos foram vistos dançando freneticamente por dias a fio. Muitas culturas tiveram deuses e deusas da morte, ou divindades que eram pelo menos associadas com o submundo, como a Morrigan, que era uma deusa que decidia se você morria em uma batalha ou se sobreviveria à luta, Gwynplaine, que é uma divindade do submundo, e Arawn, que é um rei do reino da vida após a morte, Manana Maclia, que também está associado ao mundo espiritual e ao reino entre eles e as terras dos homens, Keilit, que está conectada à metade mais escura do ano, desastres e tempestades, e a morte das safras nos campos. Aqui somente divindades celtas, mas além delas, também podemos citar Hades, grego, Hécate, da Anatólia, Hela, que é nórdica, Osíris, ou Wesir, e Anubis, ou Yinepu, que são egípcios, dentre tantos outros. Dependendo do seu caminho espiritual, há muitas maneiras diferentes de celebrar o Samhain, mas normalmente o foco é honrar os nossos ancestrais ou o ciclo da morte e renascimento. Esta é a época do ano em que os jardins e campos estão castanhos e mortos. As noites estão ficando mais longas, o ar está frio e o inverno está se aproximando. Podemos escolher honrar nossos ancestrais, celebrar aqueles que morreram e até mesmo tentar nos comunicar com eles. Vou deixar algumas sugestões para você fazer o seu sabá, seja você um praticante solitário ou membro de um grupo. Comece decorando o seu altar com símbolos da época do Samhain, símbolos que representam a morte, como crânios, ossos, símbolos que representam a época da colheita, como foices e ferramentas de adivinhação também, tá? Como diferentes oráculos. Decore sua casa e mantenha seus filhos entretidos com uma série de projetos de artesanato fáceis. Comece a comemorar um pouco mais cedo com essas ideias simples e divertidas que honram a colheita final e o ciclo da vida e da morte. Já falamos sobre maçãs no vídeo sobre o Mabon e lá você pode ver maiores detalhes sobre esse fruto que também é considerado um fruto dos mortos. Use-as para decorar o seu altar ou fazer uma guirlanda. Romãs também são muito indicadas para decorar o seu altar pelo mesmo motivo. Use velas pretas, roxas, laranja, esculpa abóboras como jack-o'-lantern e coloque no seu altar, nas suas janelas, vassouras, chapéus de bruxa, gatos pretos para decorar tanto o seu altar quanto sua casa. Encontre algumas tigelas, cornucópias ou cestas baratas em brechóis. Encha-as com alimentos da colheita, como cabaças, maçãs, milho, abóboras pequenas. Coloque-os em mesas e em toda a sua casa. Se você tem arame de florista, você pode pendurar milho e outras guloseimas em uma espécie de feixe ou trança na parede. Nozes e frutos silvestres, pães escuros representando a época mais escura do ano, também são utilizados para decoração. Folhas secas e bolotas, simbolizando a queda das folhas das árvores, né? A morte, a dormência das árvores, conforme o outono chega. Uma cornucópia repleta de abundância de frutas e vegetais representa a generosidade dos campos e jardins. As folhas caíram e a maioria está no chão. Essa é uma época em que a terra está escurecendo, portanto, reflita as cores do final do outono nas decorações do seu altar. Use cores ricas e profundas, como o púrpura também, o bordô, o preto, bem como tons da colheita, como o dourado e o laranja. Cubra seu altar com panos escuros, dando as boas-vindas às noites mais escuras que se aproximam. Adicione velas em cores ricas e profundas e considere adicionar um toque etéreo de contraste com branco ou prata. Além de suas decorações, do Samhain, coloque fotos de familiares falecidos no seu altar. Se você tiver outras lembranças, como joias ou pequenas relíquias de família, você também pode utilizá-las. Você pode usar também símbolos de seus ancestrais, por exemplo, brasões.
Se sua família é da Escócia, você pode usar um distintivo ou um pedaço de xadrez para representar o seu clã. Você pode usar o brasão, se você vem de uma família de artesãos, use um item projetado ou criado para simbolizar o artesanato da sua família. Se você possui as cinzas de um ente querido que já partiu, adicione-as também no seu altar. Relembre as histórias de família. Conte aos mais novos. Quem é lembrado não morre nunca. Não se esqueça disso. Repita os nomes dos ancestrais que você conheceu e não deixe-os cair no esquecimento. Se você foi adotado, honre a família que te adotou e também a sua família de sangue. Existem diferentes tipos de ancestrais. Existem os nossos ancestrais da linhagem da terra, que são os ancestrais da pele e dos ossos. Eles são os ancestrais do local que nós vivemos. Existem os nossos ancestrais da linguagem da água, que são os nossos ancestrais da carne e do sangue, que são os nossos ancestrais de sangue. As pessoas de quem descendemos diretamente, como nossos pais, avós e etc. Temos também os nossos ancestrais da linhagem do ar, que são os ancestrais da voz e da história. E aqui incluímos as pessoas que se foram e são inspirações para nossas vidas, e especialmente dentro da sua profissão, que te ajudam a ser melhor com o aprendizado que eles trouxeram. Temos os nossos ancestrais da linhagem do fogo, que são os nossos ancestrais da vontade e da escolha. E eles são as pessoas que nos ajudam a nos nutrir, não somente nossos parentes de sangue, mas também professores, babás e quem mais cuidou de você. Para finalizar, temos os ancestrais da linhagem do espírito, que são os ancestrais da magia e tradição. E aqui entram os iniciadores no caminho mágico e espiritual. Se você quiser saber mais a respeito sobre os ancestrais, é só dar uma olhadinha no vídeo sobre os ancestrais que eu fiz, que está aqui no canal. Você também pode fazer um ritual para reivindicar o seu direito de nascença, pensando em tudo que o seu DNA carrega ao longo de séculos. Pense em seus pontos fortes e fracos. Este é um momento para homenagear os ancestrais que os formaram. Recite sua genealogia em voz alta se você quiser e se você souber. Eu sou filho de fulano, que era tal profissão, filho de cicrano e beltrano, por aí vai. Acrescente o maior número de detalhes que você souber, e quando chegar naqueles que você não conhece, você pode terminar com aquela típica frase: aqueles cujo sangue corre em mim, cujos nomes eu ainda não sei. Se você identificar a presença de algum ancestral no seu ritual, agradeça pela visita. Se passar alguma mensagem, anote tudo. Pense em todas as pessoas de onde você veio, cujos genes fazem parte de você. Algumas pessoas foram ótimas, outras nem tanto, mas o ponto é que todas elas fazem parte de você. Todas ajudaram a moldar e criar quem você é. Então, aprecie-os pelos que se foram, sem expectativas ou desculpas, e saiba que estão todos zelando por você. Organize uma ceia para os mortos. Em muitas tradições pagãs e wiccanas, o Samhain é celebrado com um banquete para os mortos. Esta é uma ocasião solene e sóbria, e inclui talheres para parentes e amigos que fizeram a passagem nos anos passados, especialmente no último ano, bem como uma chance de contar a eles o que você nunca disse. Coloque um prato vazio, melhor dizendo, ou uma tigela no seu altar de Samhain e coloque ali comida para os seus ancestrais, pão escuro ou de centeio para simbolizar a época escura do ano, e também um copo ou taça e a bebida, obviamente, para servir, que pode ser vinho, leite, cidra, hidromel, água, enfim, o que você sentir que vai agradar os seus ancestrais. Café, né? A gente mora no Brasil, café acho que agradaria pelo menos um ancestral de todo mundo, né? Cada membro do grupo que participar desse ritual coloca um pouquinho de alimento no prato e bebida no copo. Deixo este pão como um presente para aqueles que vieram antes de mim e obrigado por fazer parte da minha família. Se você deseja nomear ancestrais individuais, você pode, mas não é necessário, a menos que você queira, que seu coração peça para isso. Você também pode fazer orações em seus rituais,
ou realizar uma silenciosa meditação para contato com seus ancestrais. Em algumas tradições wiccanas, as pessoas optam por honrar o deus e a deusa ao invés de se concentrar no aspecto da colheita do festival. Se essa for a sua opção, faça um ritual dando as boas-vindas à deusa em sua persona como velha e o deus chifrudo da caça selvagem do outono. Aqui, a deusa entrou em sua encarnação de velha. Ela é a velha, a mãe da terra, a sábia a quem recorremos quando precisamos de conselhos. Ela nos ensina que, às vezes, é preciso abrir mão para seguir em frente. O deus, no Samhain, é o chifrudo, o servo de grandes chifres, o deus da caçada selvagem. Ele é o animal que morre para que possamos comer, e os grãos e o milho que viviam no campo antes da nossa colheita. Podemos honrar esses aspectos no final do outono, tanto da deusa quanto do deus, em um ritual. Comece lançando um círculo se a sua tradição exigir. Antes de iniciar a cerimônia, coloque 3 feixes de milho ou trigo ao redor do espaço ritual. Você também precisará de uma estátua ou outra imagem do deus e da deusa no centro do seu altar. Ao redor das estátuas, coloque 5 velas, vermelhas e pretas para representar o aspecto escuro da deusa, verdes e marrons para simbolizar o deus selvagem e brancas para a lareira e o lar. Coloque um prato de pão preto suficiente para cada pessoa presente, próximo ao centro do altar, junto com uma taça de vinho, cidra, hidromel, enfim. Circule o altar. Faça seu ritual homenageando-os, e uma vez que todas as ofertas tenham sido feitas e dados os agradecimentos, pare um momento para meditar sobre os novos começos do Samhain. Considere os presentes que os deuses lhe deram no ano passado e pense em como você pode mostrar a eles sua gratidão nos próximos 12 meses. À medida que o ano antigo vai morrendo, abra espaço no ano novo para coisas novas em sua vida. Você pode não saber ainda o que está por vir, mas certamente pode imaginar, sonhar e ter esperança. Termine o ritual da maneira que sua tradição exige. Você também pode fazer lanternas de abóbora. Com o Samhain cada vez mais próximo, a safra de abóboras está no auge e há todo tipo de coisa que você pode fazer com ela, tanto alimentos, comida, bolos, enfim, como as lanternas. Corte a parte superior da abóbora e retire toda a gosma de dentro. Você pode até guardar as sementes para torrar mais tarde. Raspe o interior para limpar. Use um escavador de melão porque ele funciona muito bem para essa tarefa se você tiver ele. Recorte os olhos e a boca da abóbora e coloque uma vela dentro dela, prendendo para que ela não caia. Acenda a vela na hora do seu ritual. Se o interior da abóbora começar a queimar, apague a vela imediatamente. Use-a em seu altar ou ao redor de sua casa como parte de sua decoração de Samhain. O crânio aparece regularmente como um símbolo do Samhain, afinal esse é um momento em que a Terra está morrendo e todos estão se concentrando no Halloween. O Sabá do Samhain celebra o ciclo de renascimentos e reconhece que com a vida também deve haver a morte. Você pode fazer uma guirlanda de caveiras, inspirada nas caveiras de celebração do Dia dos Mortos no México. Corte os crânios em feltro, costure-os, desenhe-os ou costure olhos e o buraco do nariz, preencha com algodão e una as peças formando uma guirlanda. Use sua criatividade, você pode fazer em biscuit, enfim, do jeito que você souber fazer melhor, até mesmo de papel, de cartolina. Mesmo que esteja começando a escurecer cedo, não significa que você não possa fazer nada ao ar livre. Essa época do ano, quando as noites estão mais frescas, é uma ótima época para celebrar a temporada com uma fogueira ou uma caminhada ao luar. Para aventuras diurnas, faça uma caminhada na floresta ou visite um cemitério próximo. Certifique-se de usar isso como um momento de aprendizado e ajude seus filhos a considerarem perguntas como: por que as folhas estão mudando de cor? E também, para onde vão os animais quando fica frio? Se você tem jovens pagãos na sua família, há diferentes maneiras de celebrar o Samhain com as crianças, incluindo planejando uma visita ao cemitério em família.
Leve flores para seus ancestrais, limpe os túmulos se for visitá-los, e isso inclui retirar ervas daninhas que crescem ao redor da lápide. Se você estiver pisando em um cemitério, seja respeitoso, não apenas com as pessoas que estão lá, mas também com as pessoas que possam aparecer por lá e estão em sofrimento devido a seus próprios processos de luto. A gente vê a morte de maneiras diferentes de outras pessoas, principalmente das pessoas que são ligadas a religiões cristãs. Então, respeite esse momento delas. Elas costumam ver a morte como uma coisa muito distante, e sabemos que no pós-pandemia muitos não tiveram tempo de despedir nem velar os seus entes queridos. O luto ainda está doendo muito. Então, seja discreto, respeite o espaço dessas pessoas da mesma maneira que você gostaria de ser respeitado. O Samhain nos apresenta a oportunidade de celebrar mais uma vez o ciclo de morte e renascimento. Então reflita nessa temporada. O que precisa morrer em você? Pense nas coisas que você fez nos últimos 12 meses. Você deixou alguma coisa sem solução? Em caso afirmativo, agora é hora de encerrar as coisas. Depois de limpar todas as coisas inacabadas de sua vida, você pode começar a olhar para o próximo ano. O que você precisa para começar a abrir mão, para abrir espaço para o que precisa vir na primavera? O que não te serve mais? Se você tem acompanhado essa playlist sobre os sabás aqui no canal, você estabeleceu as metas que eu sugeri lá na primavera. Agora é o momento de fazer um balanço de como as coisas aconteceram. O que você conseguiu alcançar e o que você pode aprender para o futuro. Trance uma fita preta, uma vermelha e uma branca e dê 3 nós nessa trança. Um para a vida, representado pela fita branca, um para a morte, representado pela fita preta, e um para o renascimento, representado pela fita vermelha. Deixe no seu altar até o próximo Samhain. Por esta será a época do ano em que o véu que separa o nosso mundo do reino espiritual ser mais tênue, o Samhain é um ótimo momento para se conectar com os nossos ancestrais e homenagear aqueles que morreram. Se você não os conhece, esse é um bom momento para fazer uma jornada para conhecê-los. Eles aparecerão como ajudantes, como mestres, ou mesmo como uma família, um clã inteiro, a quem você sente que pertence e que te receberá com amor. Se você já sabe quem eles são, agora é um ótimo momento para homenageá-los e agradecê-los, além de explorar e aprofundar sua conexão com eles. Também é um ótimo momento para pedir-lhes ajuda na cura, especialmente em termos de doenças físicas, e talvez pedir-lhes que lhes mostrem técnicas de cura e de magia. Você pode estar com problemas em se relacionar com um certo parente específico que está encarnado, e eles podem interferir para reequilibrar essa relação. Você pode estar passando problemas financeiros, e um ancestral que tenha sido próspero pode te ensinar a lidar melhor com seus recursos. A noite de Samhain é perfeita para fazer algum tipo de adivinhação, então aproveite o mistério e a magia desse sabá para ver que tipo de coisas estão reservadas para você. A vidência é uma das formas mais conhecidas de adivinhação, o scrying, e pode ser feito de várias maneiras, mas especialmente a prática de olhar para algum tipo de superfície reflexiva para ver que tipo de mensagens metafísicas surgem na sua frente. Você pode fazer um espelho de adivinhação, um espelho negro, para manter a mão para adivinhação em qualquer época do ano, ou usar o fogo, ou até mesmo uma tigela de água sob uma noite de luar. Mesmo que o Samhain não seja tradicionalmente associado ao amor, ele ainda aparece em uma série de práticas de adivinhação proeminentes relacionadas a questões do coração. Mantenha um raminho de alecrim debaixo do travesseiro na noite do Samhain e você vai sonhar com seu futuro esposo. O raminho de alecrim com 6 moedas. Na Inglaterra, todo mundo sabe que a primeira garota a conseguir encontrar uma maçã seria a primeira a se casar. Em partes da Inglaterra, acreditava-se que uma donzela carregasse uma lanterna para um poço na noite do Samhain e segurasse a luz acima da água, ela veria o reflexo do futuro marido. Se suas necessidades de adivinhação são um pouco mais complexas e você precisa de respostas a perguntas específicas, ao invés de vagas e generalizadas, diz a lenda que o Samhain é um bom momento para ler as mensagens do tarô para o trabalho com pêndulo ou outras habilidades de adivinhação. Para muitos pagãos,
O Samhain é um momento de fazer magia que se concentra no mundo espiritual. Os pagãos têm uma visão da vida e da morte, e da vida após a morte, melhor dizendo até, um pouco diferente dos nossos amigos não pagãos. Na verdade, a adivinhação com o mundo espiritual, a necromancia, é uma atividade mágica popular em torno do Samhain. Você pode utilizar um tabuleiro Ouija se você souber exatamente como fazer isso, tomando todos os cuidados referentes à segurança. Ao entrar em contato com o espírito, é preciso saber se é ou não seu ancestral e se veio em paz. Se não tiver essa certeza, precisará saber como banir esse espírito da sua casa. Por isso, estude bastante antes de se aventurar. Uma jornada funerária também é particularmente poderosa para fazer em sua época. Isso envolve pensar sobre o que você precisa deixar ir embora e o que você precisa deixar morrer em você. Então, viajar para o mundo inferior, onde seus ancestrais, parentes e animais de poder podem ajudar ritualmente a enterrá-lo na terra, para que você possa se soltar e se dissolver no rico composto da Mãe Terra, para então ser desenterrado, renascido e refeito. Você pode fazer um ritual para homenagear os mortos esquecidos. Em geral, lembramos aqueles que nos tocaram, sejam eles da família de sangue ou não. No entanto, há um grupo de que normalmente é esquecido nessa época do ano. São as pessoas que atravessaram o véu sem ninguém chorar por elas, sem ter ninguém que pudesse lembrar os seus nomes. Então pense nas pessoas que estão enterradas sem lápide, nos indigentes, porque não havia ninguém para pagar por uma lápide. Pense no idoso ou idosa que não deixou filhos ou sobrinhos, nos sem-teto, nos abandonados pelas famílias, nos que têm os corpos desaparecidos pela violência ou qualquer tipo de tragédia diversa, soterramentos, enfim, e também daqueles que já foram lembrados um dia, mas que agora suas lápides permanecem abandonadas e ignoradas. Lance seu círculo mágico, você dentro do círculo, os falecidos fora, vela para criança, para homens e para mulheres. Essa noite na escuridão, sob esse céu estrelados, lembramos daqueles que foram esquecidos. Essa noite nós homenageamos vocês, desconhecidos, os não amados, os indesejados de nosso mundo. Quem quer que você tenha sido em vida, a essa noite eu acendo essas velas. Todos vocês, mulheres, homens, crianças, vocês podem ter passado despercebidos quando deixaram esse mundo, mas por agora vocês são lembrados. Você está esquecido. Você está honrado por nós nessa noite de Samhain, e se isso te ajudar em sua jornada, então que seja. Saiba que esta noite você está em nossa memória. Saiba que você não é mais um morto perdido e inalcançável. Então agora você vai meditar e observar se você sente a presença desses espíritos. Medite um pouco com eles, de repente você vai ter alguma resposta, algum insight, enfim. Então se despeça, mande-os embora. Espíritos convidados do além, é hora. Nós os honramos e celebramos seus nomes, embora talvez não os tenhamos conhecido em vida. Agora é a hora de vocês seguirem em frente. Voltem para os seus lugares, voltem para os lugares de onde vieram. Voltem para os lugares aos quais vocês pertencem como um de nossos amados mortos. Voltem sabendo que esta noite vocês foram homenageados e lembrados. Voltem para o outro lado do véu e permaneçam naquele mundo. Vocês não serão esquecidos novamente. Nós os honraremos em nossas memórias. Adeus. Fiquem tranquilos e que as próximas partes de suas jornadas sejam dignas de vocês. Dedique alguns minutos para se concentrar. Termine o ritual da maneira que você normalmente faz, desfazendo o espaço sagrado. Apague as velas e dê uma rápida bênção final a cada grupo, enquanto a fumaça se dispersa na noite. Em algumas tradições pagãs, tornou-se popular realizar uma ceia muda em homenagem aos mortos. Nesse caso, a palavra tolo se refere a ficar calado, ceia muda ou ceia tola, tá? As origens dessa tradição foram bastante debatidas. Alguns afirmam que ela remonta a culturas antigas. Outros acrescentam que é uma ideia relativamente nova. Independentemente disto, é observado por muitas pessoas em todo o mundo.
Ao realizar uma ceia muda, existem algumas orientações simples a seguir. Em primeiro lugar, torne sagrada sua sala de jantar, fazendo um círculo, defumando ou usando algum outro método. Desligue telefones e televisores, eliminando qualquer tipo de distração externa. Em segundo lugar, lembre-se de que esta é uma ocasião solene e silenciosa, não é uma festa. É um momento de silêncio, como o nome lembra. Você pode querer deixar as crianças menores de fora dessa cerimônia. Peça a cada convidado adulto para trazer um bilhete para o jantar. O conteúdo da nota será mantido em sigilo e deve conter o que eles desejam dizer aos amigos ou parentes falecidos. Ponha um lugar à mesa para cada convidado e recebe a cabeceira da mesa no lugar dos espíritos. Embora seja bom ter um lugar definido para cada pessoa que você deseja homenagear, às vezes não é viável. Ao invés disso, use uma vela no ambiente espiritual para representar cada um dos falecidos. Envolva a cadeira do espírito com um pano preto ou branco. Ninguém pode falar desde o momento que entra na sala de jantar. À medida que cada convidado entra na sala, eles devem parar por um momento na cadeira do espírito, oferecer uma oração silenciosa aos mortos e, depois que todos estiverem sentados, dê as mãos e reserve um momento para abençoar a refeição em silêncio. O anfitrião ou anfitriã, que deve estar sentado em frente à cadeira do espírito, serve a refeição aos convidados por ordem de idade, do mais velho ao mais novo. Ninguém deve comer até que todos os convidados, incluindo o espírito, sejam servidos. Quando todos estiverem acabado de comer, cada convidado deve entregar aos mortos o bilhete que trouxe. Então ele vai até a cabeceira da mesa onde o espírito está sentado, encontra a vela para o seu ente falecido, concentre-se na nota e queime-a na chama da vela. Vai se concentrar em tudo que está escrito no bilhete e queimar na chama da vela. Seria interessante deixar sempre um pratinho ou um pequeno caldeirão à mão para colocar o bilhete queimando e não queimar a mão nem a casa. Então o convidado depois volta para o assento. E depois que todos fizerem isso, unam-se novamente, façam mais uma prece silenciosa aos mortos e todos saem da sala em silêncio. Pare na cadeira do espírito ao sair pela porta e diga adeus mais uma vez. Você também pode criar uma cerimônia para homenagear os espíritos dos animais, tanto os selvagens quanto os domésticos que se foram. A relação do homem com o animal remonta a milhares e milhares de anos. Eles são nossos amigos, nossos aliados, nossos mestres que nos ensinam muitas coisas. Eles garantem o equilíbrio ecológico, nos dão a sua amizade, proteção, alimento, roupas. Então, se você tem animais em sua casa, essa é a noite deles. Alimente-os antes de alimentar qualquer humano na sua família. Coloque um pouco de comida para qualquer animal selvagem que possa passar também. Por exemplo, na minha casa, eu recebo visitas de gambás, de teius e passarinhos. Então, além do meu pet, que é a minha gata, eu tenho essas visitas de animais selvagens. Então, no meu caso, eu teria que colocar para esses animais frutas, canjiquinha, enfim. Se você tem um animal de estimação que faleceu no último ano ou que faleceu em anos anteriores, você pode incluir uma foto ou lembrança dele na sua mesa durante esse rito também. Agradeça especialmente aos animais que doaram sua própria vida para alimentar as pessoas. Ou seja, especialmente se você está com a carne no seu prato, você vai agradecer para a vaca ou o boi que se doou, Enfim. Familiarize-se com algumas das plantas sagradas relacionadas ao Samhain. Você pode fazer saquinhos de ervas com vários objetivos de acordo com a propriedade mágica de cada erva. Depois consagre-os, use-os em sua bolsa, use-os em colares ou o que mais você sentir que deve fazer. Você também pode consagrar cristais com o mesmo fim. O alecrim está associado à lembrança e durante a temporada do Samhain, muitos de nós dedicamos um tempo para homenagear as memórias de nossos antepassados, de nossos entes queridos perdidos. Os sacerdotes romanos usavam o alecrim como incenso em cerimônias religiosas, e muitas culturas o consideravam uma erva para usar como proteção contra espíritos malignos e bruxas. Na Inglaterra, o alecrim era queimado nas casas das pessoas que morriam de doença e colocado em caixões,
antes que o túmulo ficasse cheio de sujeira. Você pode queimar esta erva para livrar uma casa de energias negativas, ou como um incenso enquanto você medita. Pendure pacotes na porta da frente para evitar que pessoas prejudiciais, como ladrões, entrem. Encha um saquinho curativo com alecrim seco para aproveitar as suas propriedades medicinais, ou misture com bagas de zimbro e queime em um quarto de doente para promover uma recuperação saudável. Em feitiços, o alecrim pode ser usado como um substituto de outras ervas, como o olíbano. Flores de outono como malmiqueres e crisântemos são sempre apropriadas no Samhain. Frequentemente associadas à proteção, particularmente do tipo metafísico, os crisântemos são úteis ao trabalhar com o mundo espiritual. Em algumas tradições, eles são uma peça central para decorações funerárias ou memoriais de túmulos, provavelmente porque estão florescendo em torno do Samhain. Você pode secar as flores, e usá-las em misturas de incenso, de folhas soltas para os rituais de outono. Do ponto de vista mágico, essas belezas de outono estão associadas ao próprio sol e, portanto, são frequentemente associadas ao fogo. A maçã foi considerada um símbolo da imortalidade. Curiosamente, também é vista como um alimento para os mortos, razão pela qual Samhain às vezes é referido como a festa das maçãs. No mito celta, um galho de maçã com frutas, flores e botões fechados era uma chave mágica para a terra do submundo. As romãs aparecem com destaque na história de Deméter e Perséfone, associadas ao reino do submundo. As romãs podem ser usadas em rituais que envolvem a comunicação com os mortos. Curiosamente, as romãs também estão associadas à magia de fertilidade no outono. A fruta contém centenas de sementes dentro de cada uma, e são todas diferentes, então muitas pessoas veem as associações da fertilidade da romã como representativas da diversidade. Escolha onde e quando plantar suas sementes com sabedoria e nutrir todos os resultados da abundância. Quanto às abóboras, isso inclui abóboras e cabaças, são normalmente associadas à abundância da colheita tardia. Em muitas áreas, quando o Samhain chega, as plantações de abóbora estão começando a diminuir. No entanto, as abóboras são bastante resistentes e armazenam-se bem nas condições certas. Podem durar vários meses, proporcionando o sustento de sua família mesmo quando os campos estão nus e cobertos de neve. Algumas tradições associam a família da abóbora à consciência e ao desenvolvimento psíquico. Outros a conectam à proteção. Você pode esculpir sigilos e símbolos de proteção em uma abóbora e colocá-lo em uma janela ou porta para protegê-lo de ataques metafísicos. A Artemísia é encontrada em algumas tradições mágicas que a associam com adivinhação e sonho. Se alguém tem sonhos hiperativos, eles podem ser equilibrados com um banho ritual feito com Artemísia, tomado antes de dormir. A Artemísia pode ser usada para expulsar possessão demoníaca. Aqui é importante também dizer que se pode aquecer uma grande pedra na lareira, borrifar com Artemísia e adicionar água para criar um vapor para o paciente inalar. Os banhos de Artemísia ou incenso de Artemísia em rituais voltados para o tratamento da depressão também são grandes aliados. Faça um conjunto de bastões de defumar com Artemísia seca para usar em ambientes rituais que realizam profecias ou necessidades divinatórias. Coloque ramos de Artemísia embaixo do travesseiro para evitar ataques astrais ou para repelir ataques psíquicos daqueles que podem causar danos a você. Galhos e frutas silvestres eram usados e, na verdade, ainda são, na Escócia e em parte do norte da Inglaterra, como uma forma de manter os maus espíritos fora de casa. As bagas estão associadas a uma boa saúde, mas se você plantar um arbusto perto de uma sepultura, isso evitará que os mortos ressuscitem. Muito parecido com Beltane daqui a 6 meses, o Samhain é uma noite em que o mundo espiritual vê uma quantidade terrível de atividades. Você pode pendurar galhos de sorveira ao redor da sua casa ou um ramo de frutas vermelhas sobre portas e janelas para manter os espíritos afastados. As bagas, quando divididas ao meio, revelam um pequeno pentagrama em seu interior. Os bolos de alma eram tradicionalmente assados como um presente para os espíritos dos mortos.
Em muitos países europeus, a ideia de souling tornou-se uma alternativa aceitável para os cristãos. Os bolos assumiram muitos nomes e formas diferentes. Em algumas áreas, eles eram biscoitos simples, em outras eram assados como tortas e recheados com frutas. Em outras regiões, ainda os faziam com farinha de arroz. Geralmente, um bolo de alma era feito com qualquer grão que a comunidade tivesse em mãos. Você pode fazer o seu próprio. Existem várias lendas sobre a origem do bolo da alma e a prática de doá-lo. Algumas pessoas dizem que eles remontam à época dos druidas. Bolos eram assados na fogueira do Samhain e usados como parte de um prêmio. A pessoa que escolhia o único bolo queimado na pilha seria o sacrifício humano para o ano seguinte. Em outras histórias, o bolo da alma foi usado como uma oferenda para aplacar qualquer fantasma raivoso que pudesse estar vagando enquanto o véu, melhor dizendo, ia ficando mais fino. Apesar de tudo, uma coisa é certa. Por volta do século VIII, os bolos de alma foram adotados pela Igreja Cristã. Eles foram consagrados e abençoados e dados aos viajantes pobres que poderiam se aproximar do mosteiro local. Bolos de alma eram usados para pagar os mendigos que apareciam na véspera de Todas as Almas e se ofereciam para orar pelos mortos da família. Um bolo dado, uma alma salva. Em outro lugar, eles eram dados aos fantasiados artistas conhecidos como mummers, que se divertiam durante o Halloween. Acredita-se que as travessuras, gostosuras ou travessuras de hoje, sejam seus descendentes diretos. Para fazer um bolo de alma fácil, você precisa só de uma barra de manteiga amolecida, 4 colheres de sopa de açúcar e 1,5 xícaras de farinha. Bata tudo, use uma peneira para farinha, para não ficar com grumos, né? Para não ficar empelotado. Divida a massa em 2 partes e molde cada metade em um círculo plano com cerca de meia polegada de espessura. Coloque-os em uma assadeira não untada ou pedras de cozimento, né, se você tiver em mãos, e faça linhas com o dente de um garfo, fazendo 8 fatias separadas para cada bolo. Você separa com o garfo para você poder partir. Asse durante 25 minutos ou até ficar num tom dourado claro a 350 graus. Bem, aqui eu finalizo esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui seu comentário. Se você fizer o bolo, me conta. Se você fizer alguma desses rituais aqui, me conta. E compartilha não só esse vídeo sobre o Samhain, como todos aqui da playlist dos sabás. E se você estiver comemorando o Beltane hoje, já tem vídeo aqui no canal também. Aqui eu finalizo essa playlist. Desejo muitas bênçãos para vocês. Mitaku Ioyasin. Eu honro todas as nossas relações. Se inscreve no canal se você ainda não está inscrito. Yana hey, nay, nay. Yana hey, nay, nay.